Bom, a gente começou a nossa jornada de vida vitoriosa e hoje quando eu estava me preparando para vir para o ao vivo, eu estava recordando que são temas nada mirabolantes, são temas realmente que a gente conhece, mas muitas das vezes a gente não coloca em prática. E a gente precisa estar relembrando, a gente precisa estar revendo e sendo despertado. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre isso, que realmente a gente não fala, não prega nada novo, mas a gente precisa estar relembrando, a gente precisa estar vivenciando aquilo para que aquilo fique em evidência na nossa vida, a gente consiga, né, vencer. E na quinta-feira a gente iniciou, foi quinta? Quinta não, foi sábado, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, não, foi... Ih! Calma aí, me lembra aí, Leandro. Hoje é segunda, porque é feriado, tô perdida. A gente começou sábado, sábado, domingo, segunda e terça. A gente termina amanhã, são 4 dias, pronto. Acertei. A gente começou falando sobre o tema Faça Você, um tema muito sugestivo, né? Para uma época que a gente tem vivido aí uma, uma monotonia, vamos dizer assim, né? Algo que praticamente pra gente parou, né? A vida nossa tá monótona para algumas, né? E desaceleramos um pouco realmente, mas isso não significa que as coisas acabaram, né? Como a gente falou, as coisas estão acontecendo, né? As pessoas estão inovando e a gente vai ficar onde nisso aí? Para mim existem dois grupos. Existe aquele grupo que vai ficar, vai só ver, ouvir, presenciar o crescimento do outro, do Brasil, do mundo. E existe aqueles que vão se esforçar, estão ali lutando, se esforçando, criando, forçando a mente para pensar em alternativa e vão vencer. E vão vencer. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, né, nas redes sociais, no Instagram, e você vê que eles inovaram os encontros, né? A gente tem visto aí os encontros tem acontecido de forma online, mas tem gerado resultado, retorno dos grandes empresários. E isso é bom, isso é positivo, isso mostra que pra gente também tem jeito. E as oportunidades estão aí, né? Há pouco tempo eu estava refletindo, eu virei uma moça que reflete muito, mas também executo, agora eu estou executando. Oi, Joyce, bom dia. Aí a Joyce aí com a gente. Só vou escrever aqui. Bom dia, Joyce. Seja bem-vinda ao nosso penúltimo dia da jornada de vida vitoriosa. É... Bom, então é uma época para a gente começar a agir. As grandes pessoas, elas entraram na vida dos negócios e hoje são bem-sucedidas, a maioria delas na crise. Se a gente for pegar alguns livros, alguns relatos de grandes empresários, de pessoas, eles venceram seus negócios na crise, aproveitaram a oportunidade, né? Tem aquela famosa frase popular: enquanto aqueles estão chorando, eu estou vendendo lenço para essas pessoas. Não é? É justamente isso. Enquanto você está na crise, lamentando, justificando, falando só derrota, você está paralisado e o outro está aproveitando aquela situação, não está vendendo, está fazendo a sua vida acontecer. E a gente também precisa fazer a nossa vida acontecer. A gente precisa parar um pouco e falar assim: eu preciso fazer minha vida acontecer. Aonde eu estou errando aqui, eu preciso replanejar. Eu postei também na semana agora sobre a questão do replanejamento. Eu fiz o meu replanejamento. Muita coisa que estava no papel eu não pude concluir, mas eu replanejei. Isso não significa que eu não vou cumprir alguns objetivos. Uns eu já estou alcançando.
Eu não sei se vocês sabem, mas em 2016 eu lancei uma maratona para mim mesma de estudo e tô até hoje. 4 anos estudando para o concurso público e já fui aprovada em vários, porém não dentro do número de vagas. Alguns até eu fui chamada para poder fazer alguns testes e tal, mas eu tô aguardando ainda, né? Porque o concurso que eu quero, e eu quero desafiar vocês também. Eu quero algo grande, eu quero algo que eu fique tranquila. E eu não me importo com a reforma administrativa, né, que está acontecendo aí, então esse burburinho todo, não. Eu quero, meu foco, eu não posso estar ouvindo essas coisas, porque senão eu vou parar no meio do caminho. Eu falei para mim mesma, enquanto falarem que existe concurso, o concurso que eu estou querendo, eu vou estar me empenhando para fazer. Mas eu não vou parar, não vou ouvir palavras negativas e tô junto, tô nessa guerra aí. Já fui aprovada, né? Fui aprovada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí ali eu fui dentro do número de vagas, mas aí com essa pandemia paralisou tudo, suspendeu tudo e a gente tá aí. Ó, aqui, ó o nosso aluno, Joyce, você que tá chegando hoje. Nós temos um aluno muito especial, muito exemplar, assim, sabe? Muito participativo. Tá de parabéns. Ele tá relembrando aqui, é isso? Ó, faça você, foi o tema do sábado, propósito de vida, e hoje pela agenda será sobre constância, sobre não procrastinar. Aê! Perfeito, perfeito. Tá aprendendo, hein? Depois coloca em prática. Depois compartilha e fala que tá colocando em prática. A gente quer ver frutos. E então foi isso, né? Eu fui aprovada e dando o número de vagas no meu curso superior de administração lá no Rio de Janeiro. E se Deus quiser, né? Tá tudo no controle, ele tá no controle de todas as coisas. A gente, ano que vem, se eles começarem a chamar, a gente tá indo pra lá. Mas vamos começar aqui, para poder eu não me estender, a gente vai até 7 horas, tá bom? Temos aí 16 minutos pra gente conversar um pouco. É um bate-papo muito rápido, mas muito objetivo. A gente vai falar hoje, como o Leandro já iniciou aí, sobre procrastinar. Eu vou desligar só um pouco o som aqui, gente. Só um momentinho. Isso, que aí eu fico mais tranquila. Deixa eu só botar aqui no... Só um momento. Aí. Vamos lá, então. A gente fala muito dessa famosa palavra, né? Procrastinação. E o que é procrastinar? Aí eu fui pesquisar, né? A gente fala, obviamente, a gente tem isso na mente. O que é procrastinar. E realmente é o que a gente pensa, é o que a gente fala. Que procrastinação é você adiar algo, aquilo que você sabe que você tem que fazer, você precisa fazer. Aí você vai arrumar uma desculpinha, você vai contar uma historinha pra você, né? Ai, tô cansada, ai, fiz isso, ai, hoje não dá. Tem que levar fulano, ciclano ali, e vou chegar tarde, não vou ter ânimo. Não, deixa pra amanhã. Amanhã é sábado, amanhã é domingo, amanhã é feriado. A gente faz. Aí quando chega no feriado, quando chega no final de semana, a gente não faz. A gente adia algo que era pra gente fazer e a gente não faz. Isso é procrastinação. E o que isso traz de malefício pra gente, né? A gente sabe. A nossa consciência fica lá, né? Todo momento falando com a gente, ó, tem que fazer, tem que fazer. Isso, na verdade, atrasa a nossa vida. Isso atrasa a nossa vida. É uma frase que a gente tem que colocar na nossa mente. Se eu não fizer, vai atrasar a minha vida. E o grande problema é que o tempo, ele passa, não é verdade? O tempo, ele passa. Então, procrastinar é você adiar aquilo que você tinha que fazer hoje e você não faz. Aquilo que era para você fazer e você não faz. E aí a gente quer contar historinhas pra gente mesmo, para poder a gente se desculpar, para poder calar aquela voz da consciência, né? Aquela voz da nossa mente, dizer que a gente tem razão. Mas na verdade a gente sabe que a gente deveria fazer e a gente não faz. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês já leram algo sobre isso. O nosso cérebro, gente, ele foi projetado
para não gastar energia. Eu estava falando isso com a minha mãe semana agora. Eu falei assim, mãe, olha só, o nosso cérebro, que eu fico no pé dela também, né? O nosso cérebro, ele não foi projetado para ficar gastando energia assim, a rodo. Vão fazer, vão fazer, vão fazer. Não, ele foi projetado justamente para a gente ter o suficiente para a gente sobreviver. E acabou, e ele fica quietinho lá. Então, todas as vezes que a gente quer lançar um desafio para a gente conquistar algo, vai demandar energia, esforço do cérebro. Porque sem ele a gente não faz nada, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar sabotar tudo isso, todos os nossos sonhos, todos os objetivos. Ele vai tentar sabotar. E aí ele vai contar, ele vai formar várias situações para você, vai lançar na sua mente várias coisas para você não fazer. Ah, você vai fazer isso, mas você precisa primeiro estudar, você precisa primeiro conversar com fulano, você precisa primeiro ter dinheiro, você precisa primeiro ter aquela roupa. Aí ele vai fazer de diversas formas a gente desistir, a gente parar, a gente ficar devagar. Porque ele não foi projetado, mais uma vez eu falo, ele não foi projetado para gastar energia. Ele vai, de todas as formas, tentar fazer com que a gente não prossiga. Porque tudo que a gente quer alcançar na vida demanda esforço. E esforço demanda energia. Não é isso? Diz aí alguma coisa, se vocês estão concordando. Esforço demanda energia. E aí é o cérebro que manda essa energia pra gente. Então ele vai tentar de tudo. Então eu quero passar para vocês aqui, essa jornada de vida vitoriosa, eu quero ser muito prática. Porque a gente lê, falar, a gente ouve muito, né, sobre alguns temas importantes da vida. Mas muitas das vezes a gente não sabe aplicar. Né, Joyce? Aí, Joyce está compartilhando, verdade, isso mesmo. A gente não sabe praticar. Eu tô falando isso pela experiência própria minha. Hoje eu consigo praticar algumas coisas e vejo resultados. Mas se a gente não praticar, se a gente não for prático, não resolve, não é verdade? É como a gente iniciou essa jornada falando que sem conhecimento, mas sem a gente colocar em prática, não vale de nada. A gente precisa fazer. Então eu quero ser bem prática aqui, quero mostrar para vocês. Eu sei que tenho certeza que vocês já sabem o que é procrastinar, tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque eu passei ou estão passando, e eu desejo muito que vocês, tudo que vocês colocaram no papel, desejaram para 2020, e que estejam ao alcance de vocês ainda para esse tempo, para esse ano, que vocês façam. Porque eu aprendi uma coisa, Deus ministrou isso no meu coração. Eu estava compartilhando uma palavra com um grande amigo, senhor, que perdeu a esposa e está sofrendo muito. E eu falei assim, olha, lembre-se de uma coisa, toda vez que você levanta, toda vez que você acorda, Deus está falando, ei, não desista, o dia está aí, vambora, faça, prossiga, sonhe. Então eu creio que vocês têm sonhos, eu creio que vocês têm projetos, e por isso que eu quero passar isso para vocês, vencer a procrastinação, vencer, deixa para fulano fazer, deixa para ciclano fazer. Não, eu quero dizer para você que esse é seu tempo, tá bom? E como antes de eu falar aqui algumas práticas, eu quero ler a palavra do Senhor. É lá em Provérbios, eu vou colocar a Bíblia aqui, bem próximo que eu tô sem óculos. Provérbios 20, Provérbios 20, né, verso 13. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Por isso que ela é rica. Não ames o sono. Provérbios, vou repetir, Provérbios capítulo 20, verso 13. Não ames o sono, para que não empobreçais. Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Olha, gente, que palavra, né? Não ames o sono. Tem pessoa que vive um sono eterno, né? Um desânimo eterno. Tem um desânimo, já levanta já pensando em voltar para a cama e não fazer nada. Não entende que só o levantar já é Deus falando, olha, o dia tá aí para você fazer. E se você for parar para pensar, se vocês forem parar para pensar, todos nós temos algo em comum. Aqueles que vencem e aqueles que perdem. O que é? Será que vocês conseguem pensar comigo? O que é que eu, você, Leandro, vocês, Joyce, o que nós temos em comum? Os empresários, o presidente da República, todos têm em comum.
Vamos ver aqui. Leandro botou aqui, ó. Deus me livre, amo o sono. Me liberta, Senhor. Liberta, liberta, porque a gente que dorme demais, a gente não prospera, a gente não prospera. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando só vida financeira. Eu estou falando a questão de prosperar em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas. O Leandro aqui, ele falou do sono e tá dando uma pista pra gente. O que a gente tem em comum que me faz... Deus entregou para todo mundo a mesma coisa. Pro vencedor e pro perdedor. Vai pensando aí. Qualquer coisa no final da live eu falo aqui. Vamos lá. Então, a palavra do Senhor, como a gente acabou de ler, tá dizendo, não ames o sono, hein? Ouviu, Leandro? E ela diz também o seguinte, vai ter, eu não sei se é provérbios também, né? Porque provérbio tem muito, por isso o nome é provérbio, né? Tem muita lição, assim, de vida, de moral pra gente. Ah, viu? Não falei? Isso mesmo, aluno exemplar. O tempo. O tempo. Deus nos deu o tempo igual para todo mundo, sabe? Às 24 horas, você tem um tempo igual para todo mundo. Mas o porquê que as pessoas, umas conseguem e outras não? Porque justamente aquelas que conseguem sabem aproveitar o melhor seu tempo. Consegue aproveitar. Eu vou há dias meu coração tá ardendo para compartilhar com vocês. Eu vou abrir as minhas atividades diárias para vocês. Eu vou abrir. Eu tenho as atividades minhas diárias e como eu sou muito, minha natureza, ela é muito assim de planejar e de não executar. Então eu tenho que forçar ela a executar. E às vezes eu sou facilmente distraída, muita coisa me distrai. Mas aí, estudando muito, lendo, pesquisando, fazendo curso, eu cheguei a uma conclusão, que eu só funciono com alguma coisa sabe, colocando ali, ó, tem que fazer, olha o horário. Eu só funciono assim. Então, eu tô aprendendo. Eu fiz um planejamento diário da minha vida e para colocar em prática, até porque pra gente conquistar qualquer coisa na vida, a gente precisa ser organizado. É o que eu vou falar aqui sobre a prática para vencer essa procrastinação. E o que acontece? Eu fiz esse planejamento e tô colocando em prática. E vejo como o meu tempo rende. Gente, é incrível. É incrível. Eu não preciso fazer muita coisa. Assim, eu não faço muita coisa. Mas as coisas que eu faço, se eu não tivesse esse conhecimento e não colocasse em prática, nossa, eu não faria nem a metade. Eu garanto vocês, eu não faria metade disso. Então, assim, me ajudou muito. Eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer um vídeo ao vivo e vou compartilhar com vocês, porque a gente precisa compartilhar conhecimento. Aquilo que tá dando certo pra mim, pode dar certo pra vocês, ou vocês podem adaptar, né? Então, assim, não é que vai dar certo pra vocês, mas, de repente, o que for falado ali, alguma coisa vocês podem tirar de proveito e seguir, né? E seguir a vida. Então, vamos lá pra gente não perder tempo. Como eu vou vencer a procrastinação? Qual é o segredo para eu vencer esse desânimo, esse sono? Né? A palavra do Senhor vai falar que a gente precisa se espelhar na formiga, né? Ó, preguiçoso, vai ver o exemplo da formiga, né? Que a formiga não para, ela fica para cima e para baixo montando a casinha dela, né? Então vamos lá. Primeira coisa, para eu vencer a procrastinação, eu preciso, olha só, é muito importante a gente ter, ontem a gente falou sobre isso, Leandro participou, Leandro, com certeza eu tenho assim, a convicção que ele absorveu alguma coisa, porque ele deu um feedback do que a gente estava falando. A gente falou sobre propósito de vida, né? Eu gravei até um vídeo convidando o pessoal para hoje. A gente precisa, em primeiro momento, para vencer a procrastinação, a gente precisa ter um objetivo claro de onde a gente quer chegar. O que você quer alcançar? Por que você procrastina tanto? Por que você enrola tanto? Você sabe aonde você quer chegar? Porque às vezes a gente fala assim, ai, sou tão preguiçosa, né? Eu sou tão isso, tão aquilo, mas tá. Você é preguiçoso, você é preguiçosa, você gosta de dormir, mas você tem algum objetivo para alcançar? Porque se você não tiver, aquilo não vai te motivar a fazer nada, a levantar, a agir, a fazer outras coisas. Você só vai fazer o beabá de todos os dias, né? Que é a sobrevivência. Vai comer, vai arrumar casa, vai ver a família ali, aquela coisa bem básica, e vai dormir e acabou. Não vai ter nada de novo, nada vai acontecer. Por quê? Porque de repente está faltando em você ter um objetivo claro do que você quer alcançar esse ano.
Gente, nós precisamos entender que nós temos sim capacidades para conquistar muita coisa nesse mundo. A gente tem que parar de estar ouvindo, não desmerecendo, mas só ouvindo as pessoas contarem. Acho que tem que chegar a hora da gente contar também, compartilhar vitórias em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, seja familiar. A gente precisa sair. Tem um grande empresário, não sei se vocês já ouviram falar, Flávio Augusto. Ele é ótimo, uma pessoa ótima, ótima, ótima. E ele fala assim, nós precisamos sair da caixinha, sabe? Saia da caixa, saia daquilo que todo mundo tem que estar pensando assim. Eu tenho que só crescer, estudar, trabalhar de carteira assinada, ter família e pagar minha aposentadoria ali pelo INSS e depois esperar a morte. Gente, será que é só isso? Será que vida abundante, escrito na Bíblia, é só isso? Eu não acredito, não. Eu não acredito, por isso que eu estou lutando, eu estou me esforçando, eu tenho visto muito resultado, assim, muitos resultados na minha vida, tanto na minha casa, como uma pessoa mesmo, sabe, a realização pessoal. Não, a gente precisa aproveitar, porque depois que morre, lá em Isaías diz, né, aqueles que descem a cova não tem como te louvar, não tem como te glorificar, morreu, acabou aqui no mundo, não tem como voltar mais, né, humanamente falando. Então, primeira coisa, a gente precisa ter um objetivo claro para vencer a procrastinação, para vencer o sono, né, Leandro? Tem um objetivo claro do que você quer alcançar e você vai alcançar, tá bom? Segundo, escreva. Ontem a gente falou sobre isso, eu quero repetir para ficar bem assim na mente de vocês. Tudo que é visto é lembrado. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Se você não é visto, se aquilo não está sendo visto, não vai ser lembrado pelo seu cérebro. Então escreva aquilo que você quer alcançar. Então, primeira coisa, como vencer a procrastinação? Primeiro, você precisa ter um objetivo para alcançar. Você precisa ter um objetivo claro e, atenção, é um objetivo claro. Por exemplo, às vezes a gente fala assim para as pessoas, eu quero comprar, vou dar o meu exemplo, eu quero passar num concurso, eu quero trabalhar ser servidora pública, pronto. Mas você quer ser servidora pública em que área? Você quer ser servidora pública em que nível de escolaridade? E aí, a gente não sabe especificar, não sabe definir, né? Então, tem um objetivo claro, né? Eu quero ser servidora pública na escola tal, na universidade tal, quero trabalhar nessa área, eu já pesquisei, eu já me inteirei. Então, a gente precisa ter esse objetivo claro, ok? E escrever, porque tudo aquilo que é visto é lembrado. Isso vale para o cérebro. Tudo que é visto é lembrado. Por isso o poder da repetição. Eu estava ouvindo, Leandro, a sua música ontem sobre o suicídio, porque eu gravei um vídeo. Aí eu tô logo adiantando esse vídeo, dando de antemão. Eu gravei um vídeo e... Deixa eu ver se tem mais alguém online aqui. Aqui é o Gabriel. Eu gravei um vídeo dizendo sobre essa questão, né? Um vídeo rápido, nada muito demorado, não. E eu gravei o vídeo, aí eu vou colocar, com a sua permissão, falando agora, a sua música de introdução e de finalização. É bem rapidinho. E eu percebi que você repete muito as letras ali, né? E isso é bom, porque a repetição nos ensina. A repetição fica claro na nossa mente o que devemos fazer. E isso vale aqui para o nosso tópico, ok? Nós precisamos colocar escrito os nossos objetivos para vencer a procrastinação. E em terceiro lugar, a gente precisa ser organizado. Não adianta. Porque o que acontece? Quando a gente não é organizado, a gente acaba enrolando, a gente acaba deixando para amanhã. Não deu porque faltou isso, faltou aquilo, eu vou fazer amanhã. Aí chega amanhã, aconteceu outra coisa. Então, seja organizado, se organiza. E o que é uma organização? É você saber como você vai agir, como você vai fazer para alcançar o objetivo. Então, de que forma, de que meio eu vou me apropriar para alcançar o meu objetivo, para alcançar a minha meta. Eu vou começar assim, eu vou fazer um curso sim, qual é o curso, quais são os horários, quais são os dias, anotem, isso é importante, até para o cérebro também entender como ele vai começar a agir ali. Então, seja organizado, tá? E o quarto tópico é: alimente a sua mente sobre o que você deseja. Isso é fato. Não adianta a gente... Só um pouquinho. Tem mais alguém com a gente? Ou foi a Joyce que foi? Porque aqui tá registrando duas, né? A Joyce acho que já foi. Eu acho que
Não sei, Jorge, você tá com a gente aí? Ah, valeu, Leandro. Tá bom. Então, essa semana a gente deva colocar nas redes sociais, tá? Pode deixar. É, então vamos lá. A quarta. Ah, Joyce tá aí. Tá bom, Joyce. E a quarta e última dica e tópico, né, que a gente está falando aqui, como vencer a procrastinação, é que você precisa alimentar a sua mente de tudo aquilo que daquilo que você deseja especificamente. Eu vou dar um exemplo. Se você quer ser um empresário na área de alimentação, por que não ler livros de empresários? E se você está começando agora, se você tem dificuldades financeiras, se você não nasceu num ambiente propício para isso, por que você não se apropriar de histórias de empresários que conseguiram superar? Esse Flávio Augusto mesmo, ele é um grande exemplo. Ele foi morador, agora ele mora nos Estados Unidos, em Orlando. Mas ele foi uma pessoa que morou numa comunidade lá do Rio. E ele, se vocês tiverem um tempo, se vocês não conhecem, se vocês puderem depois ouvir um pouco ele é um cara super pra cima, sabe? O pai dele foi pastor, é pastor também. E ele, sabe, ele fala, você pode, você consegue. E ele começou do baixo mesmo. E ele fala que quando ele pegava o ônibus, o metrô, ele ficava olhando assim, ele falava assim, eu não vou terminar minha vida assim. Nesse bolo todo, levando 2 horas para chegar no serviço, eu não vou. E ele fez acontecer. Ele falou que não foi fácil. Ele foi dono da WhatsApp. Esse Flávio Augusto foi o que lançou essa instituição de curso inglês aqui no Brasil, WhatsApp. E ele contando é muito bom, é muito assim motivador, sabe? Coloca a gente para cima mesmo para querer vencer. Então eu quero dizer isso. O quarto tópico e último você precisa alimentar sua mente de coisas pertinentes àquilo que você quer. Porque quando você alimenta, o seu cérebro ele vai te direcionando, sabia disso? Ele vai te criando situações ali para você alcançar o seu objetivo. Então alimente, vai alimentando. Eu faço assim em casa. Quando eu tô arrumando casa, eu coloco um fone, ou para não atrapalhar o Israel, ou às vezes quando ele não tá em casa eu deixo mesmo no celular e vou ouvindo tudo aquilo que é da minha área. Vou ouvindo. Quando às vezes eu acordo um pouco desanimada, eu coloco uma palestra de uma pessoa que eu já conheço, ou de alguém que eu ainda não conheço para conhecer, e aquilo vai entrando. E eu não posso me esquecer disso. E aí eu volto de novo, porque a gente precisa assim, a todo momento a gente precisa se alimentar. Porque a gente para vencer é um desafio dentro de nós mesmos, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, dizer que nada vem fácil, é preciso renunciar muita coisa, a gente precisa renunciar primeiro a gente mesmo, a nossa preguiça, o nosso sono, Leandro, tá? Chega de adiar as coisas, porque lá em Juízes, eu vou logo fechar aqui, lá em Juízes, a palavra do Senhor vai dizer sobre Débora, lembra de Débora, a juíza? Então, e aí começa a falar sobre ela, sobre a Débora, dizendo assim, o texto, naquele tempo, Débora, aí começa a falar sobre ela, profetizava, julgava. Então isso serve para nós. Nós estamos em um tempo que é nosso. O tempo é agora. Então longe de procrastinação, longe de desânimo, longe de deixar para depois. O seu tempo é agora. Infelizmente eu tenho algo para dizer. Ele vai passar. O nosso tempo vai passar. E eu ouvi de um pregador, deixa eu pegar o nome dele aqui, porque é em inglês. Miles Muro. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um escuro, já até faleceu. Mas nossa, prega muito assim, sabe? Um pregador esplêndido. Foi um pregador muito abençoado por Deus. E teve uma vez que eu estava ouvindo a pregação dele, ele falou assim, não queira enterrar junto com você o sonho de querer ter sido músico, de querer ter sido escritor, um empreendedor. Não enterre isso com você. Nossa, aquilo para mim ficou. Porque muitas das vezes a gente tem um sonho. Quantas pessoas, se a gente for perguntar aqui, acredito que vocês vão falar, né? Qual o desejo, qual o sonho, qual o objetivo, né? O que pretende.
né, futuramente. E a gente precisa fazer acontecer agora. A gente precisa fazer acontecer agora. Então, eu quero dizer para vocês, o tempo nosso é hoje, é agora. Então faça. Comece pequeno, como eu falei ontem. Comece pequeno, a gente não precisa fazer as coisas. Eu tenho muito temor daquilo que começa muito alvoroçado, muito grande, aquela coisa. Porque provavelmente aquilo pode não dar certo. Então comece pequeno, porque ali você vai aprendendo, é mais fácil para você corrigir, você vai adquirindo experiência. Então comece pequeno, mas vença essa procrastinação. E eu vou fazer mais 3 tópicos aqui. Eu só queria que relembrar com vocês, para vocês não esquecerem, porque a nossa aula é muito prática. Como vencer a procrastinação? Primeiro, eu preciso ter, mais uma vez, um objetivo claro, o que eu pretendo alcançar. Eu preciso ter um objetivo claro do que eu quero para a minha vida. Segundo, eu preciso escrever, eu preciso colocar isso em algum lugar que eu consiga ver. Terceiro, ser organizado, porque a organização me impedirá de, hoje não dá porque faltou isso, hoje não dá porque eu esqueci isso, porque eu deixei de anotar isso, porque o horário eu fiz outra coisa. Não, quando você anota o que você vai fazer, se organiza, você foge, diminui mais a probabilidade de ter imprevistos. E aí, de você não fazer o que você tinha que fazer hoje, tá bom? E o quarto e último tópico para vencer a procrastinação é alimentar a sua mente de coisas pertinentes ao que você quer alcançar. Feito isso, você vai se esforçar, vai renunciar você mesmo, vai entender que o seu tempo é hoje. Se você não fizer, ninguém mais vai fazer. É para você. Se é o seu sonho, é você que tem que fazer, tá? E se vocês ainda assim encontrarem muito, nossa, isso aqui eu já sei, já tá escrito, eu quero te dar mais 3 tópicos para reforçar o que a gente está falando, tá? Que é a jornada de vida vitoriosa. Então, olha, 3 perguntas que você vai fazer para você que vão te ajudar também a ter mais ânimo. Você precisa falar assim, por que eu quero? Falar para você, por que eu quero alcançar isso? Por que eu quero buscar isso? Mas isso aí não é para falar uma vez não, é para falar todos os dias. É desafio. Fala para você, por que eu quero alcançar? Por que eu quero ser? Por que eu quero ter? Quais são os benefícios que eu vou ter? Essa pergunta. A segunda, eu já até falei, né? Quais são os benefícios que me trará? Então, a primeira, por que eu quero alcançar? A segunda, que é quase parecida, né? Similar a ela, é quais são os benefícios e como fazer. Que, na verdade, se encaixa lá em ser organizado, que a gente comentou, tá bom? Então, só relembrando essas 3 perguntas que a gente deva fazer pra gente mesmo por que eu quero ter isso? Por que eu quero conquistar isso? Quais são os benefícios? Aí a segunda, que já me leva a responder, a perguntar também, né? Quais são os benefícios que isso me trará? Realização pessoal, familiar, né? E primeiro é a realização pessoal, né? Tem que ter realização pessoal, porque senão a gente para, tá? Tem que ter realização pessoal também. E como fazer? Que, como eu falei, já se encaixa lá em a gente ser organizado, tá? Deixa eu só ver aqui para ver se eu... Isso aí. Então, são essas 3 perguntas. Eu desejo muito que vocês tenham alcançado alguma coisa que eu falei aqui, que vocês tenham anotado, que vocês não esqueçam que o nosso tempo é hoje. Ele vai passar, gente. Ele vai passar. Não enterre um dia lá do seu enterro, não queira enterrar lá os seus sonhos, não. Deixe os seus sonhos realizados aqui, marque a sua história, deixe legado. Isso é possível. Comece pequeno, cada um, claro, tem um chamado, tem um propósito. Eu não estou falando para fazer algo gigantesco. E se for para fazer também, faça. Mas assim, faça realmente aquilo que você foi chamado para fazer, como a gente falou ontem. Aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta mesmo de fazer, que você se sente realizado. E não, lembre-se, nós não somos pessoas que paramos de frutificar. A palavra do Senhor diz que os velhos terão sonhos. Sonhos falam de objetivos, sonhos falam de meta. Então, enquanto há vida aqui nessa terra, não pare, não pense que seu tempo acabou. Nosso tempo só vai acabar quando a gente morrer aqui. Morrer aqui nesse tempo, nesse mundo, né? Falando assim, nesse mundo.
Então, nosso tempo de fazer é hoje, é agora. Vença, vocês conseguem, nós conseguimos. Nós temos um aliado muito forte conosco, que é Jesus Cristo. Então, desejo muito um bom dia para vocês. Essa foi a nossa live aqui, algo bem resumido. A gente até foi um pouquinho mais, 7h16 já. Mas eu queria passar isso, eu queria que vocês absorvessem mesmo. Um beijo no coração, tá? E execute, porque a sua bênção, a sua vitória vai chegar se você também tiver conhecimento. A palavra do Senhor diz que a gente a gente peca por falta de conhecimento. Isso vale para a nossa vida toda. Então, adquire conhecimento, pegue aí o que você não sabia, o que você tinha esquecido, anota e se esforce e vai, porque você vai alcançar, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pela presença mesmo, valeu de coração, que Deus abençoe, até amanhã. Amanhã a gente vai terminar a nossa live com um tema muito especial também, tá? Eu vou colocar depois nas redes sociais. E não deixe, compartilhe, 6h27, a gente tá aqui, tá bom? Beijo, tchau!